o prazer de receber no nosso Gazeta Entrevista de hoje o comandante da Polícia Militar do Estado do Acre, Coronel José Anastácio dos Reis, José dos Reis Anastácio, como também é o nome do coronel. Eu vou bater um papo com ele a respeito das ações da Polícia Militar, dessa questão da fronteira dos grupos paramilitares peruanos que teriam agido contra uma base da FUNAI. Vamos falar também sobre algumas denúncias de truculência da Polícia Militar nessas recentes ações de reintegração de posse, como é que o comandante vê a corporação neste momento, a questão também da anistia para os militares, os policiais militares que participaram do movimento grevista. Tudo isso a gente vai bater um papo aqui com o coronel, o comandante da Polícia Militar, Coronel Anastácio. Boa noite, coronel, tudo bem? Tranquilo. Prazer tê-lo aqui no Gazeta Entrevista. O prazer é todo nosso, nós agradecemos desde já a oportunidade que você nos dá de estar aqui e trazer alguns esclarecimentos, como você já falou, para a nossa sociedade, que nós precisamos prestar conta do que fazemos no dia a dia, e essa é uma oportunidade ímpar para que nós possamos fazer essa prestação de contas. Coronel, eu recebi aqui alguns e-mails, que eu já até traspassei aqui para o nosso roteiro. Uma mulher reclama que foi agredida naquela reintegração de posse, agora no dia 14 de julho em Brasileia. Durante o embate, várias pessoas ficaram machucadas. Outra pessoa também reclama de ter sido levado um tiro de bala de borracha no olho direito. Enfim, são várias situações que chegam ao conhecimento da imprensa e de pessoas que dizem que foram... a Polícia Militar usou força excessiva, agiu de forma truculenta. O senhor, que é um homem que já foi corregedor, inclusive, da Polícia Militar, sabe muito bem que essas questões são resolvidas no âmbito da corporação. Mas a Polícia Militar tem usado excessivamente da força no cumprimento desses mandatos? A Polícia Militar tem usado muito mais a inteligência, a informação para cumprir esses mandatos. Nos chama também a atenção, nas últimas reintegração, a resistência das pessoas, dos invasores, e até a agressão deles aos policiais militares. Se você dá para ver a imagem, nós temos inclusive imagens que estamos apurando, esses casos estão sendo todos nós fazemos questão de apurar, mas se você dá para você ver a imagem no caso de Brasileia, específico de Brasileia, de pedaços de madeira, pedra, tijolos sendo arremessado contra os policiais militares. Nós tivemos ali policiais militares feridos. Infelizmente, naquele episódio, como você já falou, teve uma pessoa que foi alvejada por uma bala de borracha. Em meio àquela confusão ali, que foi uma surpresa, não surpresa para nós, porque a gente já sabia quais eram mais ou menos os ânimos. Por isso que houve uma resistência. Havia um mandado judicial de que a polícia desse garantia aos oficiais de justiça que cumprisse aquele mandado. A gente tinha que cumprir aquele mandato, porque a decisão era judicial. A ordem de juiz tem que cumprir. A ordem de juiz tem que se cumprir. Mas a polícia sempre vai tentando negociar junto com os oficiais de justiça para que as pessoas saiam, em primeiro lugar, pacificamente? Se você tem um lapso temporal em que, do dia que nós recebemos o mandato, tem uma série de providências que a gente toma, inclusive com negociações políticas. Nosso pessoal vai várias vezes no local, fazem todo um levantamento. Para evitar o embate. Para evitar o embate. Nós só vamos para o cumprimento realmente quando esgota todas as possibilidades de negociação. No caso de Brasileia, mais especificamente, todas essas providências haviam sido tomadas. Então a gente não se surpreendeu com aquela atitude dos invasores. Mas, para nós, a gente esperava que eles não fossem reagir como reagiram. Então, houve realmente aquele confronto, muito mais dos invasores do que da Polícia Militar. Agora, nós tínhamos que cumprir o mandato. Naquele momento, não tinha como não cumprir o mandato. A gente percebe que a polícia tem alguns instrumentos para fazer cumprir a ordem e para evitar que tanto os policiais sejam feridos num embate como esse, quanto os manifestantes ou invasores, enfim. A utilização da bala de borracha era realmente necessária, comandante? Naquela situação não tinha outro meio para você não usar. Bombas de efeito moral, por exemplo. Talvez fosse pior. Talvez fosse pior os efeitos. A gente não sabe que tipo de pessoas podiam estar ali, tinham crianças ali, dava para ver que tinham crianças, tem todo tipo de pessoas ali. Naquela situação, o confronto
não era inevitável, já estava o confronto em andamento ali. Tanto que nós botamos primeiro uma tropa do batalhão lá de Brasileia, nós nem esperávamos que não fosse necessário usar o BOP que estava de reserva, foi preciso de imediato usar o batalhão de operações especiais, então foi um confronto que a gente não tinha como fugir. Nós tivemos ali policiais feridos, três ou mais policiais saíram dali feridos. Pedradas, pedaços de madeira, tijolo, pedra, então foi realmente um confronto. A gente tem estranhado esse comportamento de algumas lideranças, inclusive, desses invasores, nesses últimos dias. Quando a gente só vai para a área com todas as informações necessárias. Foi além do que a gente esperava que acontecesse. Coronel, nessa madrugada de terça-feira agora, policiais da guarnição do 1º Batalhão da Polícia Militar, eles foram surpreendidos por um disparo de arma de fogo enquanto realizavam um patrulhamento de rotina no bairro da Base. O disparo atingiu o veículo e já existe alguma investigação, já se sabe alguma coisa a respeito disso? Foram presos pessoas naquela operação, foram presos 3 pessoas, salvo engano. Não foi encontrado no primeiro momento a arma. Mas a Polícia Civil está dando continuidade às apurações para descobrir que efetivamente se tinha mais pessoas participando daquela operação e para chegar à autoria do disparo em si. Coronel, aqui alguns militares com quem nós conversávamos, policiais e, enfim, pessoas que participaram do movimento, a manifestação pelo aumento salarial, pela revisão dos salários da corporação e tudo mais, aqueles que participavam do movimento grevista e que respondem a inquéritos, serão todos punidos? Bom, os que respondem a inquéritos, aí não é com a gente. Esses inquéritos serão concluídos, remetidos à Justiça, aí vai ficar com a Justiça a decisão se vão ser ou não, de fato, responsabilizados. Nós não punimos ninguém que participou do movimento, em que pese não sermos favoráveis a movimentos grevistas, que nós nem podemos fazer, por isso nós militares não podemos fazer greve, e por conta disso não somos favoráveis a nenhum movimento de radicalização, não punimos ninguém que participou do movimento. Algumas sanções administrativas foram aplicadas a quem faltou ao serviço ou chegou atrasado. Isso consta do nosso regulamento disciplinar. Mas as sanções administrativas continuarão sendo tomadas no decorrer das investigações ou existe um pedido de anistia, comandante? Isso é possível que aconteça? Esse assunto de anistia, a gente não está muito focado nesse assunto de anistia, porque nós já demos todas as garantias constitucionais para aqueles que foram, por acaso, sancionados. Então, eu tenho tido um cuidado muito grande, não só agora enquanto comandante, mas durante toda a minha vida profissional, para não cometer injustiça com ninguém. Então eu tenho essa preocupação muito grande de não ser... Eu sei que aqui lá vai ter que cometer injustiças. Quem comanda, quem dirige tem que tomar decisões, mas eu tenho uma preocupação muito grande com a questão da injustiça, cometer injustiça. Então, por conta disso, nós estamos apurando caso a caso para não cometer injustiça com ninguém. E dizendo mais, que nós não punimos ninguém que participou do movimento, por ter participado. Aqueles que foram sancionados, aqueles que tiveram alguma sanção administrativa, é porque faltaram ao serviço, e não porque participaram do movimento. Faltaram ao serviço. Veja que nós somos pagos para, naquela noite, por exemplo, alguns policiais nossos, alguns companheiros, faltaram aos serviços. Outros não faltaram. Outros até tiveram que dobrar o serviço para não deixar a nossa sociedade desprotegida. Nós não podemos deixar o nosso patrão, a sociedade nosso patrão, desprotegido em nenhuma hipótese. Então, aqueles que faltaram aos serviços estão sendo apurados, continuarão sendo apurados. E sofrerão as sanções administrativas. Com a preocupação que não cometamos injustiça com nenhum deles. Ao todo são quantos, coronel? Só tem um número? Nós tivemos em torno de 100 e poucos policiais que faltaram. Claro que alguns justificaram suas faltas. Outros podem ainda justificar. Por isso que a gente está num processo bem analisando caso sem pressa, porque nós estamos analisando caso a caso, repito, para que não cometamos nenhuma injustiça com nenhum deles. São profissionais que a gente respeita muito, então não podemos cometer injustiça. Coronel, a questão ali que nós inclusive anunciamos, e é uma questão muito importante, a questão do sobrevoo na área do ataque, do suposto ataque de grupos paramilitares peruanos contra aquela base da FUNAI de Igarapé, Chinane, na fronteira Brasil-Peru. Inclusive a secretária nacional de Segurança Pública, Regina Mick, decidiu que o Exército seria deslocado para a área,
e esse deslocamento acontece até o final do mês. Até lá, a FUNAI terá esse apoio da Polícia Militar. E eu questiono, o que ficou decidido a respeito? Houve realmente um ataque? Pessoas, a gente sabe que ninguém ficou ferido, pessoas teriam ouvido um barulho, assim. O que realmente aconteceu, coronel? O que a gente sabe que aconteceu ali, que os funcionários da FUNAI viram por ali algumas pessoas, possivelmente narcotraficantes peruanos, que aquela base da FUNAI está ali a 20 quilômetros, salvo engano, da divisa com o Peru. Entre essa base e a divisa temos algumas reservas indígenas. Ontem a gente teve a oportunidade de participar do sobrevoo e deu para ver as casas dos índios lá, chamada Maloca, e algumas roças deles recentes. Não deu para ver o povo, os povos que estão ali, são povos que são chamados de povos isolados, ainda povos sem contato. Em cima disso aí, há 3 semanas, salvo engano, antes, nós tivemos ali essas informações, foram para aquele local policiais de grupamentos especiais da Polícia Federal, de helicóptero do Exército, do helicóptero do Estado. Então eles fizeram ali uma espécie de varredura, depois que tinham feito toda essa varredura, prenderam no local um cidadão português que está preso, foi trazido, está preso. Certamente um traficante. Já havia sido preso naquele local e foi expulso do país e depois foi encontrado lá de novo. Então foi preso novamente, a Polícia Federal o prendeu novamente, e aí depois, na sexta-feira passada, a Polícia Federal e alguns funcionários da FUNAI se retiraram do local, se retraíram do local, porque já não havia mais motivo para que eles estivessem ali na visão deles. Logo no sábado chegaram outras informações de que de sexta para sábado tinha havido os funcionários da FUNAI, que ainda continuam no local, tinham ouvido barulhos naquela região. Isso chegou para o governo, que ficou muito preocupado e de imediato mandou que a gente deslocasse para lá alguns homens do Batalhão de Operações Especiais. E a equipe fica lá até quando? Nós deslocamos, estão lá, vão ser substituídos amanhã pelo pessoal da Força Nacional. Até porque o pessoal do BOP não deve ficar ali naquele local, porque não é também a competência deles, é uma força, é uma ajuda que está sendo dada ali. Comandante, eu estou aqui com a decisão do caso Edna, que foi alvejada com um tiro de fuzil e veio a falecer, aquela jovem, durante uma blitz realizada nas 5 Bocas, no bairro das Placas. E alguns fatos aqui na decisão, na sentença, que desqualifica o crime de doloso para culposo e que ordena que o pagamento de ressarcimento por danos morais e materiais à família. E algumas coisas me chamam a atenção, comandante. Por exemplo, aqui na sentença da doutora Maria, juíza substituta Maria Rosinete dos Reis Silva, ela diz o seguinte: na análise detida dos fatos, verifica que os disparos ocorreram em situação não justificada, configurando excesso no exercício da função policial. Não obstante, todos os fatos narrados ainda merecem profunda relevância o fato da imensa dor que é perder um filho. No tocante ao pedido de danos materiais, ela reitera aqui, mas ela diz o seguinte: o dolo consiste na vontade livre e consciente do agente em efetuar o disparo de arma de fogo. A alegação de que poderia se tratar de elemento de alta periculosidade, que poderia estar praticando algum crime, ou ainda a eventual fuga do motorista, não justifica a atitude do policial de desferir um tiro pelas costas, pois o disparo, ante os resultados que poderia vir a produzir, é totalmente desproporcional à suposta conduta ilícita que o motorista da moto, no caso, pudesse estar praticando. E mesmo que o condutor do veículo não obedecesse à ordem, outros meios deveriam ser utilizados, como, por exemplo, a perseguição antes de ser efetuado o disparo. Não é proporcional que, ante a uma não obediência do usuário da rodovia, o policial efetue um disparo para obrigá-lo a parar. O disparo que acabou matando a Edna. Quando se faz o questionamento ao Francisco Moreira, ele disse que não era para ele estar ali, ele não estava capacitado, ele só tinha mexido com fuzil nos anos de 2006, 2007. Ele disse que foi um disparo acidental para o chão, que ricocheteou, enfim, tem toda essa tese da defesa dele. Mas o que me chamou a atenção, comandante, é o despreparo do policial nessa situação e que ele não deveria estar ali, até por já ter sido atingido por tiros durante o assalto da UFAC em 95, ele conta, e que ele clamava aos comandantes da polícia, aos seus comandantes da polícia militar, que não colocasse para o serviço de rua. Ele deveria fazer serviço burocrático. E mesmo assim ele foi enviado para a rua. Não foi uma falha da corporação, comandante?
Possivelmente sim, uma falha da corporação. Na realidade, naquela noite, quem estava no comando da operação, tinha um oficial comandando a operação, que teve que sair. Quem portava aquela arma não era o F. Moreira, era um outro policial devidamente habilitado que estava com a arma, que teve que sair para atender uma outra emergência. Por acaso aquela arma ficou com o F. Moreira. De fato, o F. Moreira é aquele policial que esteve envolvido naquele assalto, herói, inclusive, naquele assalto lá da UFAC. Ele levou 4 tiros. Que foi alvejado lá, naquela situação lá, enfrentou aqueles assaltantes naquele dia. Mas, infelizmente, essa arma foi deixada, quando o policial que estava com a arma e que era preparado para estar com ela, teve que sair para atender uma outra ocorrência com o oficial que comandava aquela operação, essa arma ficou, então, com o F. Moreira. E ele atirou, como ele disse aí, acidentalmente. O tiro já foi, inclusive, desqualificado de crime doloso para culposo. Ele vai à júri agora popular, né, nesse caso. Ele deve, não sei o que vai acontecer, agora com a justiça. Se espera com a justiça. A gente está apurando, a gente já foi apurado o porquê dele estar com aquela arma. Não sei quais foram, passei um ano um pouco afastado da corporação, não sei quais foram as providências que foram tomadas nesse intervalo. Mas com a sua experiência, o senhor concorda que houve uma falha muito grande, tanto do oficial da operação, quanto da própria corporação a colocá-lo na rua, o senhor não acha? É possível, sim, com certeza. Pode ter havido essa falha, tanto que nós vamos também apurar o porquê dessa falha, por que houve essa falha, para que a gente possa estar responsabilizando aquele que realmente tem culpa, por que mandou, por que escalou, por que ele estava ali. Está faltando treinamento desse tipo de equipamento para alguns policiais, por exemplo, manejar o fuzil? O que se percebe no relatório e na decisão da juíza é que ela coloca em xeque esse treinamento também dos militares com esse tipo de armamento. Está faltando treinamento, comandante? Nós tivemos no passado, a gente não pode esconder, no passado algumas turmas que foram formadas, e isso quase 20 anos atrás, as turmas que são hoje antigas, que foram formadas basicamente sem fazer esses treinamentos. Faziam alguns treinamentos, não eram suficientes. Mas nós temos tido uma preocupação, o Estado, o governo do Estado, os comandos, tem tido uma preocupação a partir de, então, treinar esses policiais. Todos os anos, nossos policiais têm passado por treinamentos dos mais diversos tipos de policiamento. E nós temos uma preocupação e uma recomendação para os comandantes de unidade que só entregue determinada arma para o policial que foi treinado para utilizá-la. Não entregue, por exemplo, um fuzil para quem treinou com revólver, só com revólver. Foi o fato que aconteceu naquela noite. O Moreira, possivelmente, tinha treinado com fuzil, mas muito pouco, ele disse. Muito pouco, como ele diz. E também estavam alguns anos já afastado da atividade fim da corporação. Por isso que eu disse que a gente tem que apurar, nós estamos apurando para ver de quem foi a responsabilidade de ele estar naquele momento com aquela arma, quando ele não deveria estar. Mas nós temos uma preocupação muito grande para não entregar a arma, porque com arma não se brinca, e nem nós não podemos cometer a irresponsabilidade de entregar, por exemplo, uma pistola para quem não treinou para usar essa pistola. Não sabe usar o equipamento. Então nós estamos, esse ano inclusive, já estamos programando um treinamento para todo o efetivo com as armas que nós dispomos. Então, algumas armas, por exemplo, são usadas para cada guarnição, dessa guarnição porta, e esse tem que estar habilitado, tem que ter treinado para utilizá-las. A gente tem recomendado aos comandantes de batalhão, aos comandantes de companhias, que não coloquem na mão de pessoas não habilitadas armas para que não acontecer. Esse tipo de coisa. Exatamente. Gente, nosso tempo já estourou, o tema é muito importante, mas já esgotamos o nosso tempo. Eu quero agradecer aqui de coração a presença do comandante da Polícia Militar do Acre, Coronel Anastácio, que veio de forma muito clara prestar esses depoimentos, essas informações tão importantes para a sociedade acreana. Comandante, muito obrigado pela sua vinda. Nós aqui agradecemos e estamos sempre à disposição. E sucesso à nossa Polícia Militar, viu? Nós agradecemos também. Nós temos trabalhado incansavelmente, dia a dia, o governador Tião Viana, o Estado inteiro, toda a equipe, sobretudo a equipe de segurança, no caso da segurança, a equipe de segurança, o nosso secretário, o doutor Reni, com quem nós temos um relacionamento estreito. Os órgãos de segurança hoje, não só de hoje, mas de alguns anos, vêm se relacionando de forma muito estreita, procurando trabalhar todos integrados, e a gente espera poder prestar o melhor tipo de serviço possível para a nossa sociedade, que certamente merece um bom serviço. Obrigado, comandante. Para vocês de casa que nos acompanharam, muito obrigado pela sua audiência e o seu carinho. Um beijo imenso a todos, fiquem com Deus no coração e até amanhã.